Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de pareamento para avaliação de políticas públicas. No vídeo anterior a gente falou sobre o pareamento simples, né, que é o nosso ponto de partida, e hoje a gente vai apresentar um método, né, mais consagrado, que é o método de pareamento por score de propensão, ou simplesmente PSM, né, do inglês aí Propensity Score Matching. A gente viu que a implementação do pareamento simples, ela vai se tornar cada vez mais difícil, né, à medida que eu aumento a dimensão do nosso vetor de características, né? Lembrando, pareamento simples, eu vou selecionar dois indivíduos que têm exatamente as mesmas características, ou os que são próximos, né, em termos de características, com base numa medida de distância, que a gente citou, por exemplo, a distância euclidiana. Portanto, né, quando a gente compara muitas características, ou essas caracterizações em muitos valores, a gente mostrou que se torna difícil encontrar pares nesse grupo, ou seja, eu encontrar para cada indivíduo tratado um indivíduo correspondente no grupo de controle ou um grupo de indivíduos que tenham características semelhantes e vice-versa. Então, a gente vai estudar um método que resolve, né, soluciona de alguma maneira isso. Esses dois autores aqui, né, o Rosenbaum e Rubin, em 1983, nesse artigo, eles sugerem que, ao invés da gente realizar o pareamento com base nas características dos indivíduos, né, que pode sofrer daquele problema da dimensionalidade, a gente, na verdade, construísse uma função que resumisse toda a informação contida em X. A função que eles propõem nada mais é do que a probabilidade do indivíduo receber o tratamento dado as características que ele dispõe. E eles chamaram essa medida, né, que a gente vai tratar aqui para frente, como score de propensão. Então, score de propensão nada mais é do que a probabilidade condicional do indivíduo receber o tratamento. Condicional aqui, condicional às características desse indivíduo. Então, basicamente, essa é a estratégia por trás do pareamento por score de propensão. Ele é semelhante ao pareamento simples, só que ao invés de utilizar várias características, eu utilizo uma medida sintética, né, que seria a probabilidade dele receber o tratamento. Então, de maneira formal, o score de propensão ele vai ser nada mais do que a probabilidade, né, de t igual a 1, ou seja, dele receber o tratamento, dado as características que ele dispõe. Esse score de propensão ele vai conter, né, em tese, toda a informação que eu tenho no vetor de características x. Ou seja, se eu garantir as hipóteses H1 e H2, eu vou ter que o resultado potencial, se tratado ou não tratado, vai ser independente do recebimento do tratamento, dado as características X, né? Ou seja, controlado por essas características. Uma vez que a gente sabe que o score de propensão ele contém toda a informação que é contida no vetor de características, então aquelas hipóteses que a gente tem H1 e H2, lembrando que H1 é a hipótese de ignorabilidade, né? Ou seleção dos observáveis, e H2 é a hipótese de suporte comum, elas vão implicar que o resultado do indivíduo potencial, se tratado ou não tratado, ele vai ser independente, né, do tratamento, se eu controlar por um conjunto de características. Agora, o que vai mudar aqui, basicamente, é que ao invés de eu controlar por um conjunto de características, eu vou controlar só pelo score de propensão. Então, o resultado potencial do indivíduo vai ser independente dele do recebimento do tratamento, né, controlando pela probabilidade de receber o tratamento. Então, a gente pode estimar o efeito médio do tratamento fazendo pareamento entre os indivíduos que têm o mesmo score de propensão, ou então um score de propensão bem parecido. Então, a mecânica, né, do método de pareamento por score de propensão é bem semelhante à do score simples. Contudo, esse score de propensão, essa probabilidade, ela não é conhecida pela gente, né? Então a gente vai ter que estimar essa probabilidade. Para isso a gente pode utilizar um modelo, por exemplo, Probit ou Logit. Se eu tiver, por exemplo, aqui o modelo Logit, a gente vai assumir que a probabilidade ela vai ser dada por esse modelo aqui, né? Eu posso deixar um card aí com uma pequena revisão dos modelos Logit e Probit para vocês revisarem depois. Aqui no caso exponencial de x beta, 1 mais exponencial de x beta, em que beta vai ser um vetor de parâmetros, né, desse primeiro estágio. Ou seja, o beta vai ser o conjunto de parâmetros associado a cada uma das características, né, que afetam a probabilidade do indivíduo receber o tratamento. Então, a partir desse modelo, eu posso simplesmente realizar uma estimativa. Uma vez que eu estimei os betas, né, eu faço a estimação com máxima verossimilhança, eu obtenho aqui o beta chapéu, que seria o beta estimado, e aí substituindo na fórmula, para um determinado conjunto de características, eu obtenho um score de propensão. Então, basta eu substituir as características dos indivíduos aqui nessa fórmula e eu obtenho o estimador, né, a probabilidade condicionada dele receber o tratamento. Então, assim eu consigo calcular essa medida do score de propensão. Da mesma forma que no pareamento simples, né, em que a gente utilizava uma medida com uma distância euclidiana, aqui a gente também vai precisar de algum critério para poder definir o que é próximo, né? Quão próximos os indivíduos são. Só que agora com base em uma única característica, né, que seria o score de propensão. Então, basicamente, a gente vai ter que calcular o score de propensão tanto para os indivíduos tratados quanto para os não tratados e depois comparar, ver se esses scores são próximos, né? E aí a gente faz o pareamento de um indivíduo com o outro. A gente tem que definir, então, um critério de proximidade, né? O que seria score de propensões próximos? O estimador mais utilizado, né, para score de propensão é o vizinho mais próximo, ou Nearest Neighbor Match, né? Esse estimador basicamente vai pegar para cada indivíduo tratado aquele indivíduo do grupo de controle que tem o score de propensão mais próximo. Então ele é o chamado vizinho mais próximo. Essa basicamente é a mecânica desse algoritmo. Eu também posso expandir, né, esse conceito para mais de um indivíduo. Ou seja, se eu tiver um grupo de indivíduos, como no caso do pareamento simples, basicamente eu vou pegar os indivíduos que têm o score de propensão mais próximos, né, do meu indivíduo tratado. Então esse vai ser o critério. Eu vou pegar uma determinada quantidade de indivíduos que tenham os scores de propensão mais próximos do indivíduo que recebeu o tratamento que está sendo pareado. E aí a lógica também é idêntica ao pareamento simples, né? Uma vez que eu realizo esse pareamento, eu vou utilizar o resultado médio desses indivíduos pareados para poder estimar o que seria o resultado contrafactual
desse indivíduo tratado. Formalmente, então, eu posso escrever o pareamento por score de propensão dessa forma, né? Eu vou chamar de HM o conjunto das observações que estão mais próximas do nosso indivíduo em questão, né? Por exemplo, o indivíduo I. Aqui eu posso tomar, por exemplo, a distância, o módulo da distância, né? Entre X e XJ. Ou seja, entre as probabilidades de tratamento dos dois indivíduos, né? I e J. De posse disso, a gente pode construir um análogo amostral, né, da mesma forma que a gente já fez anteriormente. O resultado contrafactual, ou seja, o resultado do indivíduo tratado, caso ele não tivesse sido tratado, ele vai ser nada mais nada menos que 1 sobre M, a média, né, dos indivíduos que estão dentro dessa proximidade aí com ele. Então, o resultado médio dos M pares. Então, na prática, o que a gente faz? A gente vai utilizar o Y dos M indivíduos para poder estimar o efeito contrafactual, ou seja, o resultado contrafactual. E para poder obter o efeito de tratamento, basicamente a gente vai tomar a diferença entre o resultado observado e esse resultado aqui estimado. Essa é a mesma mecânica que a gente mostrou no caso do pareamento simples. Esse método do vizinho mais próximo, ele pode ter algumas variáveis, né? Algumas a gente já mostrou, outras a gente vai apresentar agora. A primeira delas é a quantidade de vizinhos, né? A gente viu que eu posso definir, né, esse valor. O método mais canônico, né, mais clássico, seria um vizinho. Então eu pegaria para cada indivíduo tratado, um indivíduo, né, do grupo de controle que tivesse o score de propensão mais próximo. Mas eu posso escolher a quantidade de vizinhos. Outra característica é a questão da reposição. Se eu posso permitir que o mesmo indivíduo do grupo de controle possa ser pareado com mais de um indivíduo do grupo de tratamento. Ou seja, se o mesmo indivíduo for próximo de 2 indivíduos tratados, eu posso replicar esses resultados 2 vezes, né, para cada um, para poder construir o contrafactual. Então isso é uma possibilidade também. Outra questão é o seguinte, às vezes o mais próximo não é tão próximo. Como assim? Pode ser que, né, se a gente tiver um problema lá de suporte comum, a probabilidade estimada dos indivíduos do grupo de controle podem estar, para alguns indivíduos, muito distantes dos indivíduos tratados. Então mesmo que ele seja o mais próximo, essa distância ainda é muito grande. Então, a forma da gente prevenir esse problema, né, isso pode introduzir um viés na nossa estimação, é estabelecer um raio, né, de atuação. Ou seja, a gente vai estabelecer uma distância máxima entre os scores de propensão entre a unidade tratada e a unidade pareada. Se o indivíduo mais próximo estiver fora desse intervalo, então ele não vai entrar para compor o grupo pareado, né? Então, basicamente, essa é a ideia. Isso é uma forma de prevenir que a gente acaba considerando indivíduos muito diferentes. Já outra possibilidade, que é semelhante ao rádios, é que, em vez de eu pegar os indivíduos mais próximos, seria, considerando esse critério que eu utilizei aqui de distância máxima, eu pegar todos os indivíduos que estão dentro desse intervalo de tolerância. Então, por exemplo, se aqui o meu caliper for 5%, então eu pegaria todos os indivíduos cujo score de propensão estão até 5 pontos percentuais de distância, né, do indivíduo tratado em questão. Então, eu crio um raio, né, ao redor desse indivíduo e pego todo mundo que cair dentro desse raio, né, considerar a probabilidade de receber o tratamento. O que influencia essas diferentes opções? De forma geral, então, eu posso dizer o seguinte, que à medida que eu aumento o número de unidades pareadas, ou seja, para cada unidade tratada eu aumento o número de unidades do grupo de controle que vão representar o contrafactual, isso eu posso fazer pelo aumento da quantidade de vizinhos, por não permitir a reposição, por estabelecer um limite muito grande, ou então não estabelecer limite, ou, da mesma forma, né, por também pegar todos os indivíduos dentro de um raio e considerar esse raio quanto maior, né, mais indivíduos vão ser pareados. Então, todas as situações eu vou aumentar o número de unidades pareadas. Isso vai fazer com que eu reduza a variância do meu estimador e aumente o viés. Ou seja, no caso canônico, né, que eu tenho, por exemplo, um único vizinho, eu vou estar no extremo. Eu vou ter o menor viés possível. Contudo, isso vai me custar uma variância maior. Então, basicamente, esse é o trade-off que eu vou ter. No caso de um único vizinho, eu vou ter um viés baixo, porque eu vou pegar só os níveis realmente parecidos, e uma variância mais alta, né? Porque eu estou com uma quantidade menor de unidades. Lembra que a variância dos estimadores ela é inversamente proporcional à amostra. Então, à medida que eu estou diminuindo a amostra, eu estou aumentando a variância dos estimadores, certo? Então, se eu tenho uma amostra pequena, uma quantidade pequena de tratados, o vizinho mais próximo pode me resultar numa amostra final, né, muito pequena. Então, isso é um problema. Então, eu posso incluir uma quantidade maior de vizinhos para aumentar o número da amostra e, dessa forma, reduzir a variância dos estimadores. Claro, à custa de algum viés. Na prática, o que a gente faz? A gente testa várias especificações dessa, né? E espera que o resultado se mantenha mais ou menos o mesmo. A gente poderia testar, então, os dois extremos. Colocar um único vizinho e depois testar uma quantidade maior de vizinhos, aí impondo algumas restrições dessas aqui. E aí a gente verificaria se o resultado se altera. Né? Mas sempre tendo em mente que a gente tem um trade-off aqui entre viés e variância. E é isso, pessoal. Aqui é mais uma ideia também conceitual, também uma extensão, né, do modelo de pareamento simples, só que utilizando a ideia do pareamento por score de propensão. E nas próximas aulas a gente vai continuar no estudo desse método de pareamento, também formalizando um pouco mais. É isso, muito obrigado, até a próxima.